O porão do hotel. Isso aconteceu no verão de 2010, quando eu estava entrando na adolescência. Minha família viajou para um hotel muito bom na cidade, eu não me lembro bem porque decidimos fazer a viagem, mas lembro que muitos amigos da família vieram comigo e ficaram em quartos adjacentes. Nunca perguntei aos meus pais, e isso não é realmente importante para a história. Para começar, sou um pouco medrosa e sempre fui. Sou uma criança muito magra e frágil, por isso me assusto com facilidade, mesmo agora. No entanto, isso não foi, de forma alguma, um susto para mim, como normalmente acontecia. Olhando para trás, sinto-me incrivelmente feliz por ter confiado em meus instintos. Esse hotel tinha um design estranho. Na verdade, o lobby ficava no quarto andar, e não no andar inferior, o que achei estranho. Para acessar o saguão, era preciso usar o elevador. Não havia como chegar até ele pelas escadas. Essa informação teria sido muito boa antes de tudo acontecer, como você descobrirá. O hotel foi organizado em um formato quadrado. Cada andar tinha uma varanda, e você podia olhar para o lobby para a área do café a partir do seu andar. Basicamente, se você estivesse caminhando para o seu quarto, poderia ser visto por qualquer pessoa que estivesse no seu andar se ela saísse do quarto e olhasse ao redor. Eu sempre tive medo de cair da sacada e descer 8 andares até a morte, mas eles eram altos o suficiente para que eu não ficasse muito preocupado com minha segurança. O primeiro ou segundo dia foi bom, meus amigos e eu ficamos jogando cartas o dia todo ou assistindo ao que estivesse passando na TV. À noite, explorávamos os corredores do hotel e contávamos histórias de fantasmas uns aos outros. Foi uma experiência muito divertida, embora eu não entendesse muito bem por que estávamos lá. No terceiro dia, porém, as coisas ficaram estranhas rapidamente. Acordei com o som de gritos vindos do lado de fora da minha porta. Agora, devido ao projeto do hotel que mencionei, os sons do saguão ecoavam até o topo do edifício. Assim, quando saí para investigar, imediatamente olhei para a varanda para ver o que estava acontecendo. Vi uma garota deitada no chão, com ovos e leite espalhados por toda parte ao seu redor. As pessoas estavam correndo para ajudá-la, e ouvi algumas pessoas dizendo umas às outras para ligar para o 911. Parecia que a garota estava inconsciente, talvez tivesse desmaiado ou algo assim. Olhei para o saguão e vi que minha família e alguns amigos estavam no saguão tomando café da manhã, todos olhando para o evento à sua frente. Decidi descer correndo para encontrá-los e descobrir o que havia acontecido. O elevador ficava no lado oposto do meu andar, então peguei a escada localizada bem ao lado do meu quarto. Estávamos no 7º ou 8º andar, então eu sabia que só precisaria descer cerca de 4 lances. Nada demais. Desci um pouco, procurando o número 4 na parede ou a letra L. Passei pelo 5º andar, pronto para encontrar uma porta para o saguão. Dei mais 2 lances de escada antes de perceber que não havia uma porta para o 4º andar, nem para o 3º ou 2º. A essa altura, eu provavelmente deveria ter voltado para trás, mas continuei descendo porque estava cansado e não queria subir de novo. Havia alguns corredores laterais estranhos que davam em áreas escuras como breu com um monte de tubulação e fiação e, embora eu estivesse curioso para explorar, passei por eles. Rapidamente cheguei ao andar inferior, uma sala mal iluminada e fria com paredes de blocos de concreto e piso de concreto. À minha frente havia um conjunto de portas duplas. A princípio, hesitei, mas presumi que era apenas mais um caminho de volta para o saguão, então as abri e entrei. Atrás das portas havia uma enorme sala do tipo depósito, provavelmente do tamanho de um estádio de basquete menor. A única luz que entrava era da escada atrás de mim, então eu realmente não conseguia ver muita coisa. As escadas estavam empilhadas e cobertas com plástico, mesas alinhadas na parede e, ao longe, achei que podia ver caixas empilhadas e alinhadas contra a parede também. Provavelmente era o depósito do hotel. Olhei em volta e vi um elevador no fundo da sala, então me dirigi a ele. Fechei a porta da escada e comecei a andar sob a luz fraca. O quarto estava super abafado e empoeirado, e parecia que ninguém tinha estado lá embaixo há muito tempo. Quando me aproximei do elevador, notei que ele era um pouco maior do que os elevadores do saguão e dos outros andares. Apertei o botão subir, mas não obtive resposta. Havia um leitor de cartões ao lado do botão. Deve ter sido apenas para funcionários, pensei. Voltei em direção às portas da escada, passando pelas cadeiras e mesas ao longo da parede. Quando cheguei à porta, dei um puxão. Trancada. Claro que sim. Foi então que as coisas começaram a me atingir e percebi que estava preso no porão escuro e empoeirado de um hotel. Eu não tinha telefone,
Porque meus pais não me deixaram ter um até que eu terminasse o ensino médio, então não podia ligar para ninguém. Todos provavelmente presumiram que eu ainda estava dormindo no quarto, então comecei a me assustar, acreditando que ninguém iria me procurar. Vasculhei o armazém, procurando outras saídas. Algumas áreas do local eram mais bem iluminadas do que outras, então dei uma olhada nas áreas que eu podia ver primeiro, antes de começar pelo lado mais escuro da sala. Encontrei um outro conjunto de portas, mas ele também estava trancado. Comecei a chorar, com medo de que ninguém me encontrasse nesse porão. Juro que pareceram horas, mas acho que apenas alguns minutos se passaram antes que eu ouvisse a porta se abrir. Não era a porta da escada, mas sim a segunda porta que eu havia encontrado. Um homem magro, de meia idade, vestindo um jaleco de laboratório, saiu pelas portas. Agora, se eu tivesse 21 anos e visse esse homem, ficaria muito confuso sobre por que ele estava usando um jaleco em um hotel. Eu tinha apenas 12 ou 13 anos na época, então fiquei imediatamente aliviado ao ver um adulto que parecia inteligente. Aproximei-me dele, com lágrimas nos olhos, e ele imediatamente pareceu surpreso ao me ver, como era de se esperar. "O que você está fazendo aqui embaixo?" ele gritou. "Eu me perdi no caminho para o saguão e fiquei trancado aqui. Você tem a chave?" Eu estava tremendo, ansioso para sair dali. Ele não respondeu à minha pergunta sobre a chave e, em vez disso, disse: "Eu sei uma maneira de sair daqui, me siga." Ele começou a caminhar em direção às portas que davam para a escada, e eu o segui, aliviado por alguém finalmente ter vindo me salvar. Aproximamo-nos das portas e comecei a tentar alcançar a maçaneta, mas ele continuou andando. "Não é bem aqui?" eu lhe perguntei. Nunca esquecerei a expressão de seu rosto quando eu disse isso. Ele parecia nervoso e, embora estivesse escuro, eu podia ver o suor brilhando em sua testa e atrás dos óculos. "Não, por aqui", disse com firmeza. Continuei a segui-lo, mas agora eu também estava nervoso. Tínhamos passado pela porta da escada e agora estávamos indo para um lado mais escuro do porão, longe dos elevadores. Ele parecia não ter a menor ideia de para onde estava me levando, pois ficava olhando ao seu redor, quase como se estivesse observando o ambiente pela primeira vez. Viramos uma esquina e começamos a caminhar em direção às caixas, um beco sem saída. Imediatamente fiquei paralisado, percebendo que algo estava muito, muito errado. Esse cara não tinha ideia de onde estava indo, nem parecia trabalhar no hotel. Perguntei, com a voz trêmula: "Tudo bem, para onde estamos indo?" Ele se virou e disse: "Por aqui, é só me seguir." Eu sabia que não havia portas ao lado daquelas caixas, pois eu havia verificado lá primeiro depois de descobrir que a porta da escada estava trancada. Quero agradecer a qualquer Deus que esteja lá em cima por ter me dado a ideia que tive em seguida. Comecei a gritar. O mais alto que pude. Gritei tão alto que fiquei com dor de cabeça. O homem, irritado e tapando os ouvidos, começou a gritar comigo: "O que você está fazendo? Fica quieto." Continuei a gritar, nem me lembro por quanto tempo fiquei gritando. Por fim, o homem se soltou e começou a caminhar rapidamente em minha direção. Corri a toda velocidade em direção às portas da escada, esperando que, de alguma forma, elas estivessem magicamente abertas. Ele não correu atrás de mim, mas caminhou severamente atrás de mim, murmurando coisas como "o filho da puta estúpido" e outros elogios gentis. Eu estava a cerca de 1,5 metro da porta quando alguém entrou, meu salvador, um zelador do hotel que tinha ouvido os gritos na escada. Ele viu a situação, eu e um cara aleatório com jaleco de laboratório em um porão trancado, e imediatamente me disse para ficar atrás dele. O zelador me perguntou quem era o homem, eu disse que não fazia ideia, que ele havia entrado pela porta do outro lado da sala, e apontei para a porta. O zelador rapidamente comunicou por rádio à recepção que havia encontrado uma criança no porão e, em voz baixa, para que eu não ouvisse, disse: "Este homem, e veio de fora, e busque a segurança" ou algo parecido. O homem de jaleco começou a tentar argumentar com o zelador, alegando que estava apenas procurando um banheiro. O zelador claramente não estava acreditando e continuou dizendo coisas como: "Espere até que a segurança chegue e fale com ele sobre isso." Eu estava ao lado dele o tempo todo, tentando entender o que estava acontecendo, confuso. Por fim, um funcionário da recepção chegou e me levou de volta para o saguão, onde me encontrei com minha família, que, surpreendentemente, não sabia que eu estava desaparecida. Contei a eles a história, chorando e tremendo, e eles me abraçaram com força, agradecendo várias vezes ao funcionário pela ajuda. No entanto, nunca cheguei a agradecer aquele faxineiro. Olhando para trás agora, não tenho a menor ideia do que aquele homem estava fazendo no porão.
Não tenho nenhuma informação sobre o que aconteceu depois ou quem ele era. Sei com certeza que o incidente com a garota no saguão não estava relacionado a algo sobre baixo nível de açúcar no sangue. Não tenho certeza. Pensei muito sobre aquele dia, e a única explicação que consigo encontrar é que a porta que encontrei no porão dava para as ruas da cidade, de onde ele deve ter entrado. Não tenho a menor ideia de quais eram suas intenções, porque ele estava usando um jaleco de laboratório ou porque decidiu fingir que conhecia uma saída. Para ser franco, isso pode ter sido apenas um grande mal-entendido de algum tipo, e eu apenas escolhi um momento muito ruim para me perder. Mas tudo o que sei com certeza é que, se eu não tivesse gritado a plenos pulmões, talvez não estivesse contando essa história da mesma forma, ou de forma alguma. Então, homem estranho em um jaleco de laboratório vagando pelo porão escuro e empoeirado de um hotel, não vamos nos encontrar. Não, não quero encontrá-la em seu quarto de hotel. Isso aconteceu há cerca de meio ano, mas encontrar esse subreddit me fez lembrar. Então, recebi uma mensagem em um site de relacionamentos de uma garota. Não é meu tipo, mas dei uma olhada na mensagem. Ei, você é muito gostoso. Quer vir para o meu quarto de hotel? Fiquei lisonjeado, mas definitivamente não estava interessado. No entanto, ela poderia ser uma boa pessoa, então mandei uma mensagem de volta. Não estou realmente procurando por isso, mas estou disposto a conversar. Ela, não, eu realmente quero que você me foda. Estou de férias e estou no hotel perto da minha casa. Eu, mais uma vez, sinto muito, mas não estou interessado. De onde você é e por que escolheu este lugar para passar as férias? Ela, eu moro em mesma cidade, mas estou em um hotel querendo transar. Venha cá. A essa altura, eu já estava me sentindo um pouco perdido. Por que alugar um quarto de hotel se você mora aqui? É uma cidade menor. Então fiz a coisa mais inteligente. Eu a bloqueei. Enviei uma mensagem antes dizendo adeus e espero que ela encontre alguém que esteja interessado. Passados 30 minutos. Ela criou uma segunda conta e me enviou isto. Estou falando sério. Quero muito que você venha para cá. Aqui está algo para persuadi-lo. Link do Engur onde, ao olhar, havia uma foto dela nua na cama, o ponto. Então, eu a bloqueei novamente. Nem mesmo 15 minutos se passaram e já havia outra conta e outra mensagem dela. A essa altura, acho que estou sendo trollado. Meus amigos poderiam facilmente fazer isso. Eu queria desmascarar o blefe deles. Então, criei uma nova conta no Kik, dei minhas informações e disse a ela para fazer um vídeo. Eu ia pegar meus amigos. Bem, e era ela. Ela rapidamente começou a fazer coisas para tentar me persuadir. Excluí o Kik e a evitei. Apaguei minha conta de namoro. Estava completamente desanimado. Cerca de 2 meses depois, eu a reativei em uma noite solitária. Cerca de um dia depois, recebi uma mensagem dela dizendo que me viu andando de bicicleta no centro da cidade há algumas semanas. Ela descreveu o que eu estava vestindo. Eu já estava farto. Disse a ela que poderia levar o caso à polícia por assédio. Não sabia se eu tinha um bom caso, mas queria assustá-la. Funcionou. Não ouvi mais nada desde então. Nunca me senti tão grato por pensar com meu cérebro em vez de com minha outra cabeça. Mulher da Flórida rastejou para fora do espelho do meu hotel para me roubar. Na segunda-feira passada, meus colegas de trabalho e eu voltamos para o hotel depois de um dia de trabalho no campo. Rebecca e eu fomos para nossos quartos. Quando estávamos do lado de fora, abri o meu e vi alguém no banheiro. Eu disse, olá. Ninguém respondeu. Meu primeiro instinto foi que era uma faxineira que estava lá por algum motivo, e então vi minha mala com minhas roupas nas mãos dela. Eu disse ao meu colega de trabalho, tem uma mulher no meu quarto. Depois perguntei à mulher, no que você está fazendo com as minhas coisas? As coisas ficam um pouco confusas aqui, porque não consigo me lembrar de tudo o que eu disse e do que ela disse, mas ela ficou murmurando que a chave dela ainda funcionava e que ainda funcionava e que foi assim que ela entrou. Eu estava em choque e ela estava obviamente muito nervosa por ter sido pega no meio do roubo. Ela largou minhas malas e ficou mexendo em sua bolsa e em um saco plástico branco. A essa altura, meu colega de trabalho estava atrás de mim, assistindo a toda aquela loucura.
Essa mulher estava se mexendo e caminhando em direção à porta e eu perguntei, o que tem na sacola, pensando que provavelmente eram minhas coisas, e ela disse, não, são só as minhas coisas, são só as minhas coisas, vou lhe mostrar, e assim ela fez. Eu olhei e não vi nada meu, então, como eu estava obviamente em choque naquele momento, deixei que ela saísse. Entrei em meu quarto e ele foi saqueado. Dei uma olhada rápida para ver se algo havia sido levado. Todos os meus aparelhos eletrônicos ainda estavam lá. Depois fui ao banheiro e vi minhas roupas íntimas, meu biquíni e minhas roupas enfiadas aleatoriamente em minhas próprias malas. Até meu passaporte estava enfiado lá dentro. Em seguida, olhei para o balcão e vi que ela havia pegado meus medicamentos. Não sei ao certo o que estava passando pela minha cabeça naquele momento, a não ser que eu queria o remédio de volta, então saí correndo pela porta para encontrá-la. Corri para a lavanderia no andar de baixo e para as laterais do hotel e não a vi. Percebi que nunca iria encontrá-la, então meu colega de trabalho e eu fomos até o saguão para contar o que havia acontecido e chamamos a polícia. Voltamos para o meu quarto para esperar e notei que havia um bastão de metal na minha cama, um pouco maior do que um daqueles bastões de madeira que se pode comprar em um jogo de beisebol, mas também havia uma lanterna na ponta. Ela deve ter deixado isso para trás em sua pressa. Ela também deixou para trás um colar que deve ter caído de sua bolsa quando ela estava mexendo na minha. A essa altura, eu já estava ficando apavorado, pois achava que ela tinha fugido com a medicação de que eu precisava. A polícia chegou lá, tomou nossos depoimentos e deu uma olhada no quarto também. Uma coisa que notei foi que havia pedaços de drywall na pia e apontei isso para os policiais, mas nenhum de nós sabia realmente de onde vinham. Começamos a olhar a porta e as janelas para ver se ela tinha conseguido entrar de alguma forma, mas não havia nada. Então, meio que acreditamos que ela tinha uma chave reserva ou algo assim, apesar de a recepção do hotel ter sido inflexível ao dizer que isso não era possível. O policial que veio trouxe mais 2 policiais como reforço, pois achavam que a mulher ainda poderia estar nas proximidades. Mas depois que nossos depoimentos foram colhidos, não havia mais nada que eles pudessem fazer, então foram embora. Sentei-me para finalmente fazer algumas ligações para contar às pessoas, e enquanto estava ao telefone, pensei na parede de gesso na pia e isso ainda não fazia sentido para mim. Então, eu estava ao telefone e olhei para a parede de gesso e para o espelho na parede logo acima dela. E então me dei conta. Chamei minha colega de trabalho e pedi a ela que me ajudasse a puxar o espelho da parede. Tiramos o espelho e havia um buraco grande o suficiente para um viciado desesperado passar por ele. Perguntei ao Brian e à Rebecca se eu deveria ligar para a polícia novamente para avisá-los que havia encontrado isso e meu chefe disse, ainda há 2 carros de polícia no estacionamento. Então, desci para avisá-los e a policial meio que revirou os olhos, mas o rapaz disse, vou dar uma olhada. Os 2 voltaram, olharam o buraco e encontraram um travesseiro, cobertores, cigarros, roupas, escovas de dente. Essa mulher estava morando na parede atrás do meu espelho sabe Deus há quanto tempo. Ela tinha acesso a mim e ao meu quarto o tempo todo. Sei que pode ser difícil de imaginar, havia um espaço de aproximadamente 2 pés de largura entre as 2 fileiras de quartos. Um dos policiais chamou o policial original para voltar e tirar fotos disso. Ela explicou a ele o que estava acontecendo e tudo o que ouvi pelo rádio foi o de jeito nenhum. Ele voltou, tirou fotos e ficou tão surpreso quanto nós. Obviamente, fizemos as malas e saímos imediatamente. O que é ainda mais louco é que ela provavelmente está lá há muito tempo. Na última vez em que nos hospedamos nesse hotel, eu sentia um cheiro aleatório de fumaça de cigarro e pensei que alguém estava fumando no banheiro e que a fumaça passava pelos respiradouros. Mas não, uma viciada estava fumando do outro lado do meu espelho. Ela também tinha acesso a outros cômodos. Os buracos nas paredes eram de uma reforma e o hotel não havia remendado adequadamente, apenas coberto com espelhos. Ela poderia ter ficado nos quartos das pessoas quando elas estavam fora. De qualquer forma, isso foi uma loucura e estou tirando uma folga. Estou postando do celular, portanto, desculpe se a formatação estiver incorreta. Funcionários assustadores de um hotel no Egito procuravam uma esposa e nos trancaram em um quarto. Tenho muitos encontros assustadores durante minhas viagens, mas vou começar com o mais recente. Este relato é bastante longo, pois tive 2 encontros assustadores, um após o outro. Para esclarecer, sou asiática com traços asiáticos distintos, tenho 1,80 metros de altura e 20 e poucos anos. No ano passado, fui ao Egito com um grande grupo de 40 pessoas.
Em uma noite, ficamos em um lindo hotel estilo vila no topo das montanhas. O layout desse hotel em particular é uma piscina bem comprida no meio, cercada por pequenas vilas com cerca de 20 quartos por vila. Nosso grupo foi designado para a vila mais distante do saguão. Era por volta das 22 horas quando decidi sair para caminhar e observar as estrelas e tudo mais. Minha avó, com quem eu estava dividindo o quarto, estava cansada e foi dormir cedo, então saí sozinha. Caminhei ao redor da piscina, aproveitei o clima e as estrelas. Sentei-me em um dos bancos à beira da piscina. Foi então que notei que um dos funcionários do hotel, um carregador de malas que ajudou com nossas bagagens quando fizemos o check-in, se aproximou de mim. Não pensei em nada, mas ele se aproximou e conversou um pouco. Eu não dei importância ao fato de ele estar apenas tentando ser amigável e cortês com os hóspedes. Ele perguntou de onde vínhamos e eu respondi educadamente. O que ele disse em seguida me deu arrepios. Ele disse que seu amigo estava procurando uma esposa do meu país. Ah, tudo bem, cara. Dei risada e menti que sou casada. Ele perguntou onde está meu marido. Eu meio que entrei em pânico e disse a ele que meu marido inexistente tinha ficado para trás porque tinha trabalho. Ele pegou o celular e ligou para alguém, mas acho que a pessoa para quem ele estava ligando não estava atendendo. Ele me disse para esperar, mas meus sentidos de aranha estavam em alta velocidade. Eu tinha duas opções: voltar para a vila o mais rápido possível, mas correr o risco de deixar esse homem saber o quarto em que estou hospedado com minha avó ou caminhar em direção ao saguão bem iluminado, esperando que ainda houvesse pessoas do meu grupo lá. Levantei-me e comecei a caminhar rapidamente para o saguão. O homem ainda estava tentando ligar para alguém em seu telefone e tentou me seguir, mas eu acenei apressadamente para me despedir. Quando cheguei ao saguão, fiquei aliviada ao ver nosso líder de excursão, nosso guia egípcio e provavelmente 3 senhoras do nosso grupo ainda lá. Não havia mais funcionários assustadores no hotel, pelo menos foi o que pensei. No saguão do hotel, há várias lojas de souvenirs. Uma das senhoras com quem eu estava perto, B, estava navegando na loja de souvenirs de papiro. Nosso guia nos avisou de antemão que a pintura de papiro que eles vendem nesse hotel é falsa, ou apenas um souvenir de baixa qualidade para turistas. Então, entrei na loja para contar isso a B, caso ela tivesse esquecido. Dentro da loja, estávamos B, eu e 2 vendedores. Um deles estava perto da porta, bloqueando o único meio de saída. B pediu minha opinião entre 2 quadros e o vendedor que estava na nossa frente nos disse que esses quadros têm um padrão diferente que brilha no escuro. Ele nos perguntou se queríamos ver, mas eu disse firmemente que não antes que B pudesse responder. Eu já tinha tido o suficiente para o dia e só queria voltar para o nosso quarto. No entanto, esse vendedor insistente disse algo para o outro homem que estava atrás de nós, que então começou a fechar a porta e o interruptor de luz. Foda-se, foda-se, foda-se. Talvez eu seja paranoico, mas não gosto da ideia de ficar em um quarto escuro como breu com 2 homens que não conheço. Também pude sentir que B estava em pânico e ela segurou meu pulso. Como um anjo disfarçado, a porta de repente se abriu do lado de fora e era a tia de B, que também estava no saguão com nosso guia turístico, que gritou conosco e perguntou o que estávamos fazendo. Ela fez sinal para que saíssemos rapidamente. Juro que não sei o que aconteceria se a tia de B não abrisse a porta naquele momento. Ela fez um escândalo e o restante do grupo voltou para a vila junto com nosso líder de turismo. No caminho para a vila, a tia de B nos perguntou se algo havia acontecido, se nossos telefones e carteiras ainda estavam conosco e tudo mais. Verificamos nossos pertences e estava tudo bem. Ninguém nos seguiu de volta à vila e eu estava muito feliz porque também estávamos fazendo o check-out na manhã seguinte. Portanto, porteiro e vendedores assustadores desse hotel, se algum dia eu voltar a esse hotel, não vamos nos encontrar novamente. Isenção de responsabilidade e não se trata de generalizar ou falar mal de um país. Isso aconteceu no Egito. Não significa que os egípcios sejam assustadores, mas os funcionários do hotel que encontramos, independentemente da nacionalidade, agiram de forma assustadora e pouco profissional. Não importa de que país eles são, suas ações foram o que me levou a dizer que não quero encontrá-los novamente.